Eu não vi o jogo, né? Por conta eu tava na zona mista ontem lá de São Paulo e Palmeiras de São Paulo. Foi melhor que o jogo? Zona mista? Cara, mas é que a gente tem que analisar o jogo de algumas formas, né? Daqui a pouco a gente pode entrar em alguns méritos do jogo de ontem. Mas eu só tô muito curioso com essa possibilidade. Algo que a gente já imaginava, né? Que o Neymar fosse comprar o Santos. Esse retorno era abrindo caminho para que essa transação acontecesse de fato. Tenho muita curiosidade, né? Até porque, cara, essa história de SAF no Brasil, ela surge como uma solução inicial, mas é tudo muito inicial mesmo, né? A gente não sabe daqui a uns anos o que vai acontecer com alguns clubes que são SAF, né? Daqui a pouco a gente tá falando de um clube vendido 3, 4 vezes, né? Então, tudo bem, o Neymar vai comprar o Santos. Daqui quantos anos talvez ele revenda o Santos, né? O Textor, por exemplo, com o Botafogo, a hora que ele cansar, como é que vai ser? Ele vai vender o Botafogo. Então, assim... O Cruzeiro e o Vasco já passaram, né? Por esse processo. Exato. Tem um dono e já estão o Vasco, por exemplo, entrou numa baita de uma roubada. Então, cara, a gente tem que analisar, a gente precisa... Eu acho que falta um pouco de... uma visão um pouco mais crítica por parte da imprensa esportiva no Brasil para falar a respeito de SAF, porque, querendo ou não, é a venda da paixão de cada um, né? A gente não sabe daqui a pouco nas mãos de quem esses clubes podem estar. Me parece uma solução prática e fácil pro futebol hoje de muitas dívidas de clubes como o Santos, enfim, o próprio Corinthians. Mas nesse casamento possível de Neymar e Santos, aí faz mais sentido na sua visão? Não faz. Eu acho que faz menos ainda, porque o Santos vai virar o clube de um jogador... O Neymar vai ser um jogador SAF, enquanto ele não vai ser do jogar. Neymar, né? Sim, mas tudo que... Mas é que, assim, não Império... envolve só o Neymar essa história. Isso é uma coisa pra pontuar, porque é uma parceria que envolve o Neymar, pai, né, que é o agente do jogador, dono aí desse império que é o Neymar nessa altura, o gerente pelo menos, e também um grupo da Arábia Saudita, os sheiks, e essa é uma negociação que está sendo costurada já há bastante tempo, e então não vai envolver apenas a compra, o Neymar é o dono. Claro que ele vai ser o grande personagem dessa negociação, mas vai pertencer ao fundo árabe, né? Normalmente nessa negociação é isso que vai acontecer. E a gente, querendo ou não, e apesar de... Que talvez pode ser até pior, né? Pois é, porque a gente, enfim, aí já entra outra questão de onde que vem esse dinheiro da Arábia Saudita e outras questões. Petróleo. Mas é o fundo que é dono do Newcastle, é dono de diversos times do futebol da Arábia Saudita e é o fundo de investimento público, né? Principalmente. Então, é o Santos sendo vendido, quem sabe, a um país, se a gente for abreviar aí essas conexões e petróleo. Tentar entender. Exatamente. E é uma negociação que, do tamanho do Neymar, dá pra entender também do tamanho dos valores que vão envolver. E pro Santos, que tem cerca de 700 milhões em dívida, o Santos se vê... Qual opção que o Santos tem diante disso? Eu entendo o que vocês falam, de que o Santos é um patrimônio gigantesco, e realmente é um patrimônio muito grande. A Vila Belmiro, a história do Pelé, tudo isso é parte do que é o patrimônio do Santos, do tamanho da camisa do Santos. Mas hoje é um valor que assim, engole tudo isso de certa forma, porque deixa um Santos que não é financeiramente sustentável voltar a operar, e operar com tranquilidade, operar, quem sabe, sonhar com coisas maiores, como tem agora o sonho Primeiro de construir Vila, um novo né? estádio. E não é nem a Vila que está no plano desse não grupo. é fazer a reforma lá, A ideia é deixar a Vila como está, então você cancelaria o contrato ou a intenção de contrato que você tem com a W Torre para subir um novo estádio. E tem ali essas especulações em cima da região de Cubatão, que tem uma área... Aí, o ar de Cubatão, tinha um cara que mandou uma mensagem aqui, 45 em Cubatão. Cubatão é duro. Cubatão é um polo importante, né, industrialmente falando, né, por isso que a poluição, né, Tem a região Mas quem específica... mora lá, irmão... Pô, seria uma região de vez eu fronteira passei com lá, com bombinha de Santos. oxigênio é bem. Não, lá realmente você vê a fumaça com os olhos, mas a questão seria no Jardim Casqueira, se eu não me engano, que seria um Casqueirão, que não sei se você conhece, uma região já comercializada, tem ali alguns atrativos turísticos, é um pouquinho mais tranquila e mais próxima de Santos do que o centro de Cubatão. Essa região está em questão, sendo analisada, ela pertence a um grupo, que é o Grupo Peralta, que já está fazendo muitas reformas nessa região, com construção de shopping centers, fez uma roda gigante lá recentemente, tá virando um grande centro comercial nesse local, e existe essa conversa para a construção de um estádio por lá para cerca de 45 mil pessoas. Tudo isso foi revelado recentemente, ainda está sendo apurado, mas tudo isso em andamento para o futuro do Santos. E é claro que tudo isso não é uma parceria de apenas 6 meses.
que é o que foi costurado e imaginado no começo. Então, a passagem do Neymar pelo Santos, eu imagino que vai servir para reestruturar o clube de diversas formas, e aí, é claro, cada um vai ter sua interpretação, sua opinião em cima disso. E só pra fechar, com relação a essa minha percepção sobre SAFs, isso é de modo geral, inclusive eu não tenho convicção de que uma SAF, por exemplo, seria boa pra Ponte Preta, assim, que é um clube hoje que é quase que também inadministrável, né? E eu não tenho certeza disso, porque eu acho que a gente vive uma fase meio de lua de mel com as SAFs, do tipo, único dono, né? Primeiro dono. E a gente não sabe onde isso vai parar daqui a alguns anos, né? Talvez a gente fale de clubes que estão numa sexta, sétima gestão de SAF, de recompra, e de que uma hora você pode perder o total controle de um clube, né? Assim, mas eu lhe pergunto, hoje os aquela presidentes... coisa de sócio, de tudo. Tudo Hoje, que envolve o clube tem a ver com associados. Independente de se ter SAF ou não. Hoje, por exemplo, o Corinthians tem controle do clube? Porque pra mim, exemplo, hoje o São Paulo tem controle do clube, o Júlio Casares tem controle. Esses caras, eles são os vítimas muitas vezes de dívida. O cara não faz uma negociação que ele quer. Eles não são vítimas de dívidas nunca. Entendo que você tá. A pessoa física. Ok, a pessoa física lá que tá dirigindo o clube, né? O presidente, assim, ele nunca vai ser responsabilizado, e é algo que a gente fala aqui, né? Porque o português, claro, é o seguinte: por que alguém compra um clube? Porque o cara quer dar lucro. Por que alguém compra uma empresa? Porque ele entende que é através da experiência, do know-how dele, o que ele sabe fazer ali, qualquer ramo que seja, ele vai conseguir dar lucro. E que ele vai conseguir, pode ser, revender a empresa, pode ser ficar dando lucro durante um bom tempo. O Ronaldo fez isso com o Cruzeiro, ficou algum tempo e botou o dinheiro no bolso. Qual é a Hoje função? ele pedala, ele tá sofrendo lá no futebol espanhol. Assim, por exemplo, eu vi muita gente falando do Textor, que o que ele fez com o Botafogo é errado. Mas assim, é errado por quê? Falando no sentido empresarial. Né? Aí não é. Ele não fez nada. Ele colocou um ativo que ele tinha aqui, valorizou. Sim. E colocou comercializou em um outro mercado. Então, comercialmente é o que você tá falando. Só que ele clube valorizou de futebol, os jogadores e pensou no grupo dele, do Textor. O clube é uma instituição sem fins lucrativos. O clube não tem fins lucrativos. Tanto que, na hora de pagar imposto é diferente, tem várias... não vou nem chamar de vantagens, tributação mas assim... é diferente. Tem várias pequenas diferenças em relação ao uma SAF, que aí sim... É um clube empresa, Sociedade Anônima do Futebol. Já é outra maneira de fazer a gestão. Mas o X da questão, pra mim, é esse. Os dois jeitos funcionam. Você não precisa ser um clube empresa e você não precisa ser um clube sem fins lucrativos. Tanto faz. Agora, se você tiver uma gestão profissional, funciona. Se não tiver, não funciona. E não importa o formato. Acho que é mais por aí do que... O PDV entrou num ponto que é assim, que é a paixão do torcedor, que é isso. O Textor, financeiramente falando, pro Lyon, pro grupo, ele foi lá, pegou um clube, o Botafogo, colocou um baita de um elenco, foi um campeão brasileiro, um campeão de Libertadores, e que indiscutivelmente ganhou 2 títulos. Só que você mexe com a paixão quando você vê... E ele desmontou o time, ponto. Isso. Então tem pontos de vista para se olhar. Seria interessante o equilíbrio, na minha visão, entre os dois. Então, poxa, vai ser uma SAF, mas a gente vai ter um respeito ao torcedor. Não vai pegar o Luiz Henrique, vender e todo o dinheiro vai pro... Porque isso é um acordo Mas aí, talvez, como que você acha que o Luiz Henrique topou jogar aqui? Como que topou jogar aqui o Almada? Claro, justamente. Mas o Textor não... Assim, ele tá largando o brinquedo agora. Exato. Largando o Mas brinquedo. assim, você acha que no começo do ano passado, se chegasse um acordo ali um contrato pro torcedor do Botafogo, escrito o seguinte, torcedor, você vai ganhar e desmanchar depois. Você vai ganhar um brasileiro e uma Libertadores no final do ano, só que na virada... Mas ele não tem que prestar essa conta porque é dele. Ele faz o que ele quiser, perfeito, sabe? Mas aí eu até tô falando da parte da paixão. Ele vem, monta o time. Sim. O torcedor tá... Olha, o torcedor eu quer ponho que isso minha mão no fogo aqui. Todo jogo, todo ano. Mas é o que você falou. O torcedor falou, beleza, não disputava nada, ganhou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Pode desmontar, desmonta, não tem problema. Irmão, monta e desmonta quantas vezes você quiser. É um debate que, assim, são... Desde que seja feito com responsabilidade. Não, mas a gente tá falando isso a curto prazo. Esse debate aqui de agora é a curto prazo. Eu tô falando... a longo prazo. Sim. Eu tô falando não do Textor vir um ano montar, desmontar. Eu tô falando
de amanhã ou depois assumir um grupo que que acabe com o clube, por exemplo. Porque SAF não é garantia que vai dar lucro, ponto. Também tem essa. Sim. Pode chegar, o Texel pode estar aqui, ele pode largar a mão, decidir, por exemplo, vender um Botafogo para um outro grupo pelo preço que ele pagou, exemplo, e os caras não sabem administrar bem, o Botafogo vira refém. Isso, e aí amanhã não chama nem mais Botafogo, então você entendeu? tem que saber onde amarrar seu burro. Esse é o primeiro ponto, onde eu vou amarrar. Mas é isso, tudo isso pra falar do grupo aí. Do Neymar, porque não tô falando que vai ser dessa forma, de jeito nenhum. Mas é que às vezes essa euforia do momento de uma chegada do Neymar pode ser um cavalo de Troia pro Santos, entendeu? Pode ser um cavalo de Troia. Porque qual legado vai deixar se Neymar sair, entendeu? O grupo que conversa é dos grupos mais ricos do mundo. Não, ele é mais investimento esportivo. Mais sério. Então, eu acho que o clube tem que ter essa visão. Fala com quem? É o Bruno que vai comprar? Ok, o Bruno, ele tem uma amostra no mercado, ele tem caixa, ele tem saúde financeira, ele tem experiência nisso, ele tá alinhado com quão importante é você manter o nome do Santos, ele tá alinhado a você não deturpar totalmente a ideia do que é ser santista e por aí vai. Enfim, é isso que é importante.